Durante os anos de 1922 e 1938, o sertão nordestino foi praticamente dominado por um grupo de criminosos que deixou uma marca profunda na cultura do Nordeste e no imaginário popular, os cangaceiros liderados por Lampião. Nesse grupo, tinha um cabra que era respeitado por Lampião e temido por todas as outras pessoas, especialmente as mulheres. Seu nome era José Aleixo Ribeiro da Silva, mais conhecido como Zé Baiano, o ferrador de gente. Fala galera, como vocês podem ver aí, a gente fez uma introdução com a voz do nosso amigo Everaldo Rodrigues, que é um grande autor brasileiro, tem se destacado muito aí no cenário nacional e até internacional. E eu li o livro dele chamado O Capeta Caolho contra a Besta Fera. Livro muito bom, que conta a história de um povoado que chama um cangaceiro pra caçar lobisomem. Mano, o bagulho é louco mesmo. E aí eu falei, Everaldo, cola com nós lá, mano. E contou a história do cangaço pros caras. Uma história bastante sanguinária, do jeito que esses caras gostam aqui de ver aqui embaixo, que tem muito sangue. Aí ele trouxe a história aqui do cara que marcava a cara das minas com a sigla dele, velho. Com as duas letras do nome dele, José Baiano. Cê é louco, tio. Pessoal, antes de começar, eu vou pedir um grande favor pra vocês que são inscritos no nosso canal. Não é fácil viver de escrever aqui no nosso país. E o Everaldo é um grande autor e ele tá disputando um prêmio, o Prêmio Geek, que chama. E a gente vai deixar o link da votação no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E se vocês puderem, votem lá no Capeta Caolho contra a Besta Fera pra dar uma força pro cara que veio aqui voluntariamente trazer um vídeo da hora pra vocês. Firmeza, mano? Cola lá, é rapidinho, pá, assiste o vídeo, deixa seu like, é nóis. Everaldo, cola aí, velho. Fala pessoal, eu sou Everaldo Rodrigues, eu sou escritor, pesquisador de literatura, criador do canal Estante Etérea, e eu tô aqui no Iconografia da História, a convite do meu camarada Joel Paviotti, pra falar sobre Zé Baiano, um dos cangaceiros mais famosos e cruéis que já pisou no sertão nordestino. Antes de tudo, gostaria de pedir o seu like, aproveita pra ativar o sininho e compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, né, para as pessoas conhecerem essa história também. Dessa forma vocês nos ajudam a produzir cada vez mais. Agora vem comigo e acompanha mais essa história com a gente. Edu, por obséquio, roda a vinheta. O cangaço foi um fenômeno do banditismo brasileiro que surgiu mais ou menos ali na metade do século XIX e durou até o final dos anos 30. Mas seu auge mesmo foi entre as décadas de 1920 e o ano de 1938, período do reinado do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse vídeo específico não será sobre o fenômeno do cangaço nem sobre o Lampião, mas sim sobre um de seus cabras mais sinistros. Se vocês quiserem um vídeo geralzão sobre o cangaço ou sobre outras figuras, né, desse período, deixem aí nos comentários. Na verdade, o bando de Lampião atravessou um longo período da história e teve muitas formações. Em certas épocas ele teve mais de 50 homens e mulheres sob o seu comando. Mas essa galera não andava assim toda junta sempre não, eles se dividiam em subgrupos. Um dos líderes mais famosos de um dos subgrupos do Lampião era o temido Pantera Negra dos Sertões, o Zé Baiano. Esse cabra aí eu vou contar pra vocês, ele era tão ruim, mas tão ruim mesmo, tão sanguinário, que até hoje é difícil de acreditar nas coisas que ele fazia. Evidentemente, como toda figura do cangaço, tem muita polêmica em volta dele, muita história, coisa que ninguém sabe dizer se é fato ou se foi invenção da época. Coisas assim baseadas em preconceito e tudo mais, que eu espero poder explicar aqui nesse vídeo. Zé Baiano, na verdade, se chamava José Aleixo Ribeiro da Silva. Sabe-se que ele nasceu no ano de 1900, na cidade de Xorroxó, na Bahia. Não se sabe ao certo quando Zé Baiano entrou no bando de Lampião, mas foi provavelmente na década de 1930. Ele rapidamente se tornou um líder de um dos subgrupos de cangaceiros. Dividir, pessoal, o bando em subgrupos era uma forma muito eficiente que o Lampião encontrou de expandir a influência sobre diversos pontos do sertão nordestino, né? Assim como também de dificultar a perseguição e a captura de todos os membros de uma vez só, né? Já que eles estavam ali sempre espalhados, cada um estava num canto, e isso dificultava um pouco a polícia de ficar no encalço deles. O Zé Baiano logo obteve destaque nas incursões, né, e ganhou as manchetes dos jornais
além do apelido de Pantera Negra dos Sertões. A primeira polêmica assim, envolvendo o Zé Baiano está relacionado com a cor da pele dele. Fotos do Zé Baiano revelam que ele era um homem de pele escura, né? Então é muito provável que ele fosse o que se chamava antigamente de caboclo, né? Que é alguém que tinha uma ascendência indígena e branca, né? Como é muito comum no sertão nordestino. Se você for procurar descrições do Zé Baiano feitas pela mídia na época, em jornais, por exemplo, você vai encontrar coisas que diziam que ele era um cara assustador, maldoso e medonho, mas todas essas descrições estavam sempre associadas ao fato de ele ter uma pele escura e de ter traços que não eram traços europeus, né? E no que isso implica, né? Implica que muita coisa relacionada ao Zé Baiano pode ter sido resultado dessa montagem de uma figura sinistra, assustadora, até mesmo feia, que tinha o mal enraizado dentro de si. Não que cangaceiros fossem bonzinhos, tá, gente? O fenômeno do cangaço, ele tá cheio de histórias de assassinatos, de violência sexual, violências cometidas tanto pelos cangaceiros, quanto pelos caras que deveriam prender eles, né? E perseguir e combater eles, que eram os oficiais das volantes, né? Que os cangaceiros chamavam de macacos. Ao mesmo tempo, é muito simplista você enxergar essa dinâmica, né, de cangaceiros e volantes como uma coisa maniqueísta, assim, né, de cangaceiros como a gente do mal e os perseguidores deles como gente do bem, ou invertendo isso, né, com os cangaceiros sendo os heróis do povo e as volantes aquele braço opressor do Estado, né. A gente tem que entender e prestar atenção em todo um contexto social que propiciava essa violência generalizada, né, era um ambiente, assim, inóspito, abandonado, completamente assim abandonado pelo Estado e que desenvolveu seu próprio sistema de leis, de honra, de respeito e de hierarquia baseado na imposição de uma força coletiva e de um senso de justiça muito pessoal e violento. O Zé Baiano, ele tinha a fama de ferrador de gente, né? Inclusive esse era um dos apelidos dele. Isso porque ele andava com 2 ferros de marcar gado, né, no embornal dele, na bolsa. Ferros que tinham as letras JB. Segundo muitos autores, Zé Baiano usava esses ferros em brasa para marcar suas vítimas, especialmente mulheres, né? As mulheres sempre eram as maiores vítimas do cangaço. Era muito comum também que ele usasse a palmatória, né, para castigar suas vítimas. A palmatória, ela era usada para bater mesmo nas mãos das pessoas, para humilhar as pessoas. Tudo isso era sempre acompanhado de deboche, de xingamento e outras violências aí que a gente não vai poder detalhar aqui muito, porque senão o vídeo fica extremamente pesado. As razões para o Zé Baiano e outros cangaceiros fazerem isso não precisavam ser muito graves não, tá? O Zé Baiano e outros cangaceiros gostavam de, por exemplo, castigar mulheres que usassem vestidos acima do joelho ou cabelo cortado curto, né? Naquele estilo melindrosa ali dos anos 20. Se ele encontrasse mulheres assim, nas ircunsões que ele fazia pelo sertão, era certeza que ele ia deixar a marca dele sem dó nem piedade nessas pessoas. Aparentemente, galera, o Zé Baiano marcou muita gente no sertão, tá? Vocês conseguem encontrar algumas dessas fotos aí pela internet, né, com essas feridas das marcas de ferro que ele fazia nas pessoas, ainda que algumas dessas fotos sejam meio duvidosas, tá? Tem muito caso de imagem manipulada pela mídia na época. Mas um desses casos, ele é inquestionável, tá? Ele aconteceu em 1932, quando o Zé Baiano levou o subgrupo dele para a cidade de Canindé, no Sergipe, para se vingar, né? Isso porque o que aconteceu? Meses antes, um grupo de soldados, né, um grupo das volantes, tinha ido até a cidadezinha dele, Xorroxó, na Bahia, e descoberto, galera, onde a mãe do Zé Baiano morava. Vê o B.O. Os soldados foram até a residência da mãe do Zé Baiano e interrogaram a senhora por informações do filho e do bando, né? Porque existiam recompensas, tal, então quem guardasse informações estava ferrado. Como ela não quis contar, ela foi simplesmente torturada e espancada pelos policiais. Ela sobreviveu, mas ela ficou com um afundamento assim no osso da testa, resultado de uma paulada que ela tomou de uns soldados. Vê se você faz isso com a mãe de um cangaceiro, né? O Zé Baiano descobriu onde esse soldado morava, né? Que era um tal de Vicente Marques, e foi até a casa dele, né? Mas quando ele chegou lá, o Vicente Marques não tava. Quem ele encontrou lá foi uma mulher chamada Maria Marques, que era a irmã do soldado. Então, para se vingar, o que o Zé Baiano fez? Ele pegou o ferro, esquentou e marcou o rosto dela com as letras JB, né? Ele marcou aqui na bochecha. E essas fotos são reais, né? Existem fotos da Maria Marques, já idosa, com a cicatriz na face, né? Então, aí uma das coisas bem sinistras que esse
cara fez. O Zé Baiano, ele é acusado de ter certa predileção pelo ato de marcar pessoas com o ferro em brasa, tá, galera? Não há registros oficiais, assim, mas são muitos relatos de pessoas que foram marcadas pelo ferrador de gente, né? Ele tinha a fama mesmo. Mas também há muita controvérsia quanto a isso, tá? Algumas fontes apontam, por exemplo, que a única ocasião em que o Zé Baiano usou ferro em brasa pra marcar alguém foi nessa ocasião em 1932, quando ele se vingou do que fizeram com a mãe dele, né? Também dizem que os ferros com as letras JB não eram de propriedade do Zé Baiano, e sim de um homem chamado João Brito, né? Que era um falecido coronel ali da época, e esses ferros estavam lá e o Zé Baiano simplesmente pegou e usou, né? Esse João Brito, ele era conhecido por ser um coiteiro dos cangaceiros, né? O que era coiteiro? Coiteiro eram as pessoas que davam proteção para os cangaceiros. Podia ser fazendeiro, mas também podia ser um político, podia ser um delegado, podia ser até mesmo um sertanejo mais pobre, assim, né? E aí dependia da circunstância. Os lugares onde os cangaceiros ficavam para se esconder eram os coitos, né? Nos coitos eles podiam descansar, festejar e planejar os próximos ataques. Enfim, os autores que defendem o Zé Baiano, nesse caso, vão dizer que os ferros não eram dele porque JB não é a sigla do nome dele de verdade, né? Já que ele se chamava José Aleixo, né? Ainda assim, JB poderia ser uma aproximação do apelido, né? JB, José Baiano, enfim. É uma coisa ainda um tanto quanto polêmica, mas que rola um debate, assim, né? Se as histórias das marcas com ferro em brasa podem ser cheias de disse-me-disse, né? Outra história é muito mais famosa e muito mais impactante envolvendo o Zé Baiano, que é o relacionamento dele e o assassinato a sangue frio da sua companheira, a cangaceira Lídia. Lídia Vieira de Barros Figueiredo era considerada a mulher mais bonita entre as que integravam ali o bando de Lampião, né? Ela era considerada até mais bonita do que a mais famosa de todas, que era a Maria de Ideia, a mulher do Lampião, né? A Maria Bonita. Dizem que a Lídia era extremamente bonita. Ela tinha o corpo cheio de curvas, tinha pele morena, tinha o cabelo comprido, castanho. Ela tinha os dentes belos e alinhados, né? O que era uma coisa um pouco rara ali para aquele sertão pobre, né? E lábios carnudos, né? Infelizmente não tem nenhuma foto da Lídia que comprove isso, mas muitos registros afirmam que ela era extremamente bonita. E ela era a companheira do Zé Baiano, né? Ela era a mulher do Zé Baiano desde os 18 anos de idade, né? Quando ela foi convencida a seguir ele pro bando de Lampião, né? Coisa da qual ela se arrependeu rapidamente, não só porque a vida das mulheres era cheia de violência, né? Não só que elas sofriam como as que elas testemunhavam, mas também porque era uma vida difícil e arriscada pra caralho. Levar os cangaceiros, dormiam no mato, comia pouco, viviam sempre em fuga, né? Então era uma parada assim bem complicada pras mulheres. Por mais absurdo que pareça, eu tô aqui descrevendo esse cara e talvez vocês não acreditem, mas dizem que o Zé Baiano só tinha olhos pra Lídia, né? Ele tratava ela com carinho, uma coisa rara entre os cangaceiros que tinham companheiras, né? As histórias falam que ele separava os melhores pedaços de carne pra ela, dava comida na boca dela, enfim. O Zé Baiano era apaixonado pela Lídia, né? Isso aí também é uma coisa que os registros deixam bem claro. Mas, por outro lado, a Lídia não era tão apaixonada assim pelo Zé Baiano, tá? Algumas fontes dizem também que ela era uma mulher que gostava de sexo. Isso aumenta ainda mais a atenção da história, né? E ela era afim, né? Ela era apaixonada de um cangaceiro do subgrupo de outro cara, que era o Virgínio, que se chamava Ben-TV. E a Lídia e o Ben-TV viraram amantes. Eles aproveitavam quando o Zé Baiano e o subgrupo dele partia para alguma das suas presepadas e deixavam a Lídia nos coitos, né? Ou com outros cangaceiros, né? Era nesses momentos que eles aproveitavam e viviam o amor dos dois. Infelizmente, a história da Lídia não acabaria nada bem, né? Certa noite do ano de 1934, outro cangaceiro, né? E aqui há uma controvérsia se o apelido dele era Besouro ou Coqueiro, flagrou, né? O casal de amantes flagrou a Lídia com o Ben-TV durante uma relação sexual ali no meio do mato, né? Mas em vez de impedir o que estava acontecendo, ele tinha outras intenções, né? Ele esperou a relação terminar e logo em seguida ele chegou e abordou os dois. E ele fez uma proposta pra Lídia, né? Ele queria também que a Lídia se entregasse pra ele, né? Carnalmente. E caso contrário, aí ele ia dedurar pro Zé Baiano e aí a coisa ia feder, né? Nesse meio tempo, o Ben-TV deu no pé, né? Porque ele viu que a merda ia feder pro lado dele e sobrou pra Lídia tomar a decisão, né? Se ela ia aceitar deitar com o Besouro ou o Coqueiro, enfim, ou se ela ia se negar, né? E ela tomou a decisão, ela recusou a proposta do cangaceiro, preferindo que fosse dedurada ao invés de ter uma relação com ele, né? Foi uma decisão corajosa, né? Porque já dá pra imaginar o que ia acontecer com ela. Quando o Zé Baiano retornou da missão,
O tal do cangaceiro, besouro ou coqueiro, enfim, ele convocou todo o bando e falou, tem um anúncio aqui pra fazer. E aí ele contou pro Zé Baiano, na frente de todo mundo ali, na frente do próprio Lampião, a traição que a Lídia havia cometido. A mulher ainda argumentou, né, que o cangaceiro só tava contando metade da história, né, e ela admitiu que tinha se deitado com o Bem-te-vi, que tinha virado amante dele, mas também contou que o Dedo Duro tinha proposto o silêncio dela em troca de sexo, né. Depois de deliberar com os seus subordinados, o Lampião tomou uma decisão. Mandou que um dos seus subordinados, chamado Gato, matasse o outro cangaceiro, o cangaceiro Dedo Duro, que morreu ali na frente de todo mundo com um tiro na cabeça. O Bem-te-vi já tinha dado no pé, né? Então sobrou pra Lídia ali enfrentar a fúria do Zé Baiano, né? Ela não teve a mesma sorte do Bem-te-vi. O Lampião, como fazia com as pessoas do subgrupo, deixou que o Zé Baiano decidisse o que fazer com ela, né? A vida das mulheres no cangaço e também a morte delas estava na mão dos cangaceiros que a tomavam como companheira, né? E nem mesmo a Maria Bonita foi capaz de fazer o Lampião interceder a favor de Lídia, né? Tendo traído o Zé Baiano, caberia a ele executá-la como era de praxe com qualquer traidor do bando, especialmente as mulheres. O Zé Baiano estava ultrajado, né, e ele estava em choque, né, sem saber o que fazer com a Lídia naquele momento. Ele ordenou que os seus cabras a prendessem em um pedaço de madeira na beira do rio, onde ela passou a noite toda gritando e pedindo por clemência. Segundo relatos, o Zé Baiano passou a madrugada inteira pensando no que faria com Lídia e ignorando os gritos de socorro. Quando o dia amanheceu, ele foi até ela e espancou a mulher até a morte com pedras e pedaços de pau, até que só restasse ali um pedaço de carne sem forma, sabe? Depois, o próprio cangaceiro cavou o túmulo da Lídia e enterrou ela aos prantos. Dizem que ele chorava o tempo inteiro enquanto ele fazia isso. Durante o crime, enquanto tudo isso acontecia, o bando de Lampião tomava café da manhã a poucos metros ali, de boaça, e ninguém se mexeu para ajudar a Lídia ou impedir o que estava acontecendo. Obviamente, né, uma figura envolta em violência, em tanta violência como o Zé Baiano, não teria um final diferente, e violenta foi a morte do Zé Baiano no ano de 1936. Nessa época dizem que o Zé Baiano estava bastante endinheirado, né? E ele estava quase independente das ordens do Lampião ali. Ele costumava fazer as incursões com o grupo dele, mas não mais para saquear, e sim para cobrar dinheiro, né? Já que ele passara a emprestar dinheiro como agiota. E também uma coisa que complicou tudo é que corria a história, né? De que já que ele estava sem mulher, ele estava à procura de uma nova companheira, né? E os cangaceiros escolhiam a companheira e tomavam ela à força, não tinha conversa. Toda a história aconteceu no povoado de Alagadiço, lá no sertão do Sergipe. O Zé Baiano passou a frequentar a casa de um cara chamado Antônio de Chiquinha, que não era um cara muito rico assim, mas ele tinha uma vida até sossegada. O Antônio de Chiquinha, ele tinha 2 filhas. E, ao que parece, né, o Zé Baiano começou a se engraçar com uma delas. Digamos que o Antônio de Chiquinha e aqueles caras ali da redondeza, eles tinham razões de sobra pra querer matar o Zé Baiano, né? O Zé Baiano andava com bastante dinheiro, tinha uma recompensa, né, pela cabeça dele, e ele tava de olho em uma moça, uma menina muito mais jovem que ele, a quem ele provavelmente arrastaria pra vida do cangaço sem pedir pra ninguém, né? Apenas porque era a vontade dele. E aí ia ser um sofrimento pra menina se nada fosse feito, né? Por outro lado, ninguém era doido de dizer aos 4 ventos que estava planejando matar um cangaceiro, sabe? Esse tipo de informação, de notícia, corria logo, né? Geralmente por medo que os próprios cangaceiros fossem atrás de quem sabia do que ia acontecer e sofresse alguma retaliação, né? Ou quem mesmo ameaçasse e não tivesse coragem de cumprir, né? Ninguém espalhava aos 4 ventos que ia matar um cangaceiro. Mas o Antônio de Chiquinha prometeu e cumpriu, né? Quando ele soube que o Zé Baiano estava solicitando uma visita ali na residência dele, ele começou a colocar o plano dele em ação. O Antônio de Chiquinha combinou com mais 4 homens o assassinato de Zé Baiano e de 2 ou 3 comparsas que o acompanhavam. Eles serviriam uma refeição que o próprio Zé Baiano pediu, né? Que é uma fatada, né? Uma fatada é um prato típico do Nordeste, que é feito ali com miúdos, né? De carneiro e tal. E a fatada, ela é uma comida pesada, né? Ela é uma comida assim que você termina de comer e você praticamente precisa tirar uma soneca, né, para poder digerir. E também eles serviriam bastante cachaça, bastante bebida ali, que era para deixar o cara embriagado, né? E foi combinada também uma frase entre eles que serviria como sinal, né? Quando alguém falasse aquela frase, o plano seria executado. Naquela noite,
tudo correu conforme o plano, né? Após a refeição, né, os cangaceiros ficaram empaturrados e embriagados, né, com a cachaça que foi servida ali com fartura, e eles baixaram a guarda, né? Então o Zé Baiano e os outros cangaceiros estavam ali, baixaram a guarda, não desconfiaram que os caras iam querer fazer alguma coisa e nem imaginavam que aquela seria a vez deles. Certo momento, a frase combinada foi dita e todos eles caíram sobre os cangaceiros com punhais e facões, né? Dizem até mesmo que o Zé Baiano implorou pela vida dele, mas ele não foi poupado. Era a noite de 7 de junho de 1936. Massacrado com golpes de faca, morria Zé Baiano, um dos cangaceiros mais sinistros e sanguinários do bando de Lampião. Depois do assassinato, né, os homens de Antônio de Chiquinha enterraram os corpos dos cangaceiros ali que eles mataram e guardaram esse segredo por 19 dias, né, contando depois para as autoridades que foram lá e exumaram os corpos e confirmaram que era o Zé Baiano e os caras do bando dele, né. Apesar disso, não houve retaliação por parte do bando do Lampião, né, eles acharam que seria uma treta que não valia a pena eles investirem, né. O Zé Baiano, ele foi um dos cangaceiros menos estudados entre os que compuseram o bando de Lampião, né, e ao mesmo tempo ele foi um dos que mais serviram como base para a reprodução de relatos assustadores pela mídia da época, né. Muitos jornalistas e até mesmo cientistas e estudiosos do cangaço na época descreviam o Zé Baiano como alguém que era naturalmente facínora, né, alguém que teria assim a bandidagem, né, e a maldade inscrita na genética dele. Naquela época, galera, e aí vale a pena a gente prestar atenção nisso, tinha muitos estudiosos tentando explicar a criminalidade com base nas características físicas das pessoas, né? Então a gente tem que lembrar que era o começo do século XX, né? Tinha aquelas ideias positivistas, tinha um período de muitas teorias eugenistas, né? E o Brasil, a gente sabe, fazia todo um planejamento de branqueamento da população que era justificado justamente nessa suposta superioridade da raça branca, né? Essa justificativa, né, essa ideia era construída com base nesses argumentos científicos, né, de caras que pegavam as características físicas das pessoas que cometiam crimes, né, e tentavam indicar quais características faziam as pessoas serem mais predispostas ou não a serem homens superiores ou inferiores, ou a cometerem crimes ou a serem pessoas mais nobres, né. O trabalho de um cara chamado Cesare Lombroso, né, um italiano, foi muito influente nesse sentido. O Cesare Lombroso, né, esse italiano, ele era um psiquiatra positivista e ele propunha que certos homens não haviam evoluído por completo, vê a ideia do maluco, e que por causa disso, né, eles eram meio que criminosos por natureza. Essa tese, ela ecoou em muitos cientistas brasileiros, em nomes aí como, por exemplo, Nina Rodrigues e o Estácio de Lima. Esses dois, eles fizeram estudos que comparavam brancos, negros, indígenas, mestiços, né, e tentavam provar que as pessoas de pele escura causavam, né, um impacto negativo sobre a sociedade, uma vez que, supostamente, elas eram predispostas à criminalidade, à desordem e ao desrespeito às leis, né. Hoje, galera, a gente entende que isso é uma coisa que está carregada de racismo até o talo, né? Por isso, quando a gente vai estudar um cara como o Zé Baiano, ou mesmo estudar o fenômeno do cangaço e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, a gente precisa estar preparado para ler muita história que pode ser verdade ou não. Algumas histórias que podem ter se perpetuado, é claro, pelo quanto elas eram violentas e assustadoras, de fato, mas também que podem ter surgido justamente por causa da reprodução, né, de um viés racista que marca esses povos historicamente, né, povos que são oprimidos e tratados pelo Estado como figuras maldosas, vilanescas, como ameaças à civilização. Evidentemente, ninguém tá aqui para dizer que o Zé Baiano ou qualquer cangaceiro era um coitado, né? As histórias de violência são muitas e são histórias documentadas, vocês conseguem ler elas aí com facilidade. Porém, o mais importante, né, é que qualquer julgamento moral que você faça, é que você precisa entender o contexto, né? Tem que entender que o cangaço foi resultado de um monte de fatores, como o descaso dos governos, né, com aquela região do sertão nordestino, a herança da escravidão, que foi muito forte, e o próprio colonialismo, né, que transformou aquele lugar, né, o sertão nordestino, aquele terreno, em um terreno fértil para a lei do olho por olho, dele dente por dente, né, que era a lei do cangaço. Um lugar onde a violência era naturalizada e ninguém podia escapar dela. Pessoal, no final desse vídeo aqui eu queria indicar 3 leituras para quem quer dar um mergulho aí legal na história e nas figuras do cangaço, tá?
A primeira dica de leitura é esse livro aqui, tá? Que é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. Esse livro aqui é uma biografia da Maria de Ideia, né? Da Maria Bonita, mas é também uma história do cangaço, mas sob um olhar feminista, né? Um olhar feminino, assim, que destaca a violência que essas mulheres sofreram naquela época, tá? O outro livro que eu vou indicar para vocês aqui, né? É de um dos maiores estudiosos do cangaço do Brasil, que é o Frederico Pernambucano de Melo, que é o livro Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, que é aí um longuíssimo estudo sociológico e cultural sobre o cangaço, riquíssimo, de um dos caras aí que mais entendem do assunto. E a última dica de leitura, galera, na verdade é um livro de ficção, que é o meu livro, que é esse daqui, O Capeta Caolho contra a Besta Fera, que é uma história de terror que se passa no sertão nordestino, onde cangaceiros são contratados para enfrentar um lobisomem, né? Então, esse livro aqui, ele tá concorrendo ao Prêmio Geek da Amazon, e se vocês quiserem dar uma força aí para que ele consiga ganhar esse prêmio, é só vocês votarem no link que tá aqui na descrição do vídeo. E aí, galera, vocês gostaram do vídeo? Então não esqueçam de deixar aquele like que mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é legal e seguir o Iconografia da História nas redes sociais, tá? Um abraço pra vocês e até breve.